Oi, olá. É, Hoje eu queria falar um pouco sobre a questão das igrejas, né? Essa tragédia que aconteceu na Notre Dame de Paris, desse incêndio, está ecoando na cabeça das pessoas, né? Eu vejo as pessoas postando fotos de quando foram, né? E aí postando vídeos de lá, como era. E eu recebi um muito especial que me fez pensar muito nessa questão da acústica dessas igrejas, né, do porquê elas são assim, qual a qualidade sonora que esses ambientes têm. Então, eu vou colocar primeiro aqui esse som da última missa que aconteceu em Notre Dame, antes do incêndio, né, que destruiu parte da igreja. Para vocês perceberem essa paisagem sonora que era. Qu'il soit béni, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ, qui nous a bénis. Notre Dame é uma igreja gótica, né? Começou a ser construída em 1163, se não me engano, terminou em 1200 e alguma coisa. Tem um volume muito grande, né? Essa é uma igreja que tem pé direito de 30 metros. E em acústica a gente sabe que quanto maior o volume desse espaço, né, é uma igreja que além dela ser muito grande, né, ela é uma cruz latina na planta, um comprimento enorme e um pé direito muito elevado. Isso traz um tempo de reverberação muito longo. Então, essa questão dessa igreja, desse tempo de reverberação longo, assim como todas as outras igrejas góticas, neogóticas, barrocas, isso é um problema? Na verdade, a questão acústica, ela não era uma questão que foi, não era uma técnica naquele momento, né? O ideal, a filosofia que estava por trás daquelas igrejas, ela acabou gerando uma outra situação que era o tipo de música que era feita naquela igreja. Então, qual que era a lógica do gótico? Né? Vou lembrar das minhas aulas de história de arquitetura, que eu achava muito legal. O período gótico foi o período em que Deus era inatingível, né? O ser humano era pequenininho perto de Deus. E estar dentro de uma igreja gótica era se sentir nessa situação, igreja monumental, ela escura, introspectiva. Quando você entra ali, você tem que sentir que está chegando num ambiente celeste, num ambiente de Deus mais próximo, mas sempre inatingível. Então tinha a rosácea que ficava no fundo da igreja, com aquela luz que era uma luz não dramatizada, mas filtrada, né? Uma luz colorida pelos vitrais. E a acústica desses espaços era essa acústica que a gente escutou aqui da Notre Dame, como ela era até 5 dias atrás. Então é uma acústica de um som que reverberava muito. E por que isso não era problema? Primeiro que essa ideia de criar essa igreja assim, com essa monumentalidade, colocar o ser humano como uma pessoa pequena diante daquilo, que Deus é inatingível, esse ambiente celeste existia só dentro da igreja, só dentro desses espaços que eram espaços sacros, né? Ele passou também pela música, né? Então, o canto gregoriano é um canto que tem notas longas, né? Não existe uma mudança musical muito rápida e muito repentina, exatamente porque se existisse, ia ter uma falta de compreensão dessa fala, dessa música. Então, o som que foi feito dentro dessas igrejas, é um som que reflete, que usa da reverberação para aumentar vamos falar, esse ambiente celestial, né? Esse estar no ambiente de Deus, né? Até hoje a gente escuta isso, que são os cantos gregorianos, né? Essa atuação aqui da última missa, ela tem muito da história do canto gregoriano. Então, vou colocar um pouquinho do canto gregoriano para vocês perceberem o tanto que a reverberação faz parte desse tipo de som, o tanto que isso é importante. Escutem aqui o que vai aparecer aqui agora.
Não existe compreensão do que está sendo falado, né? Isso é muito claro. Não existe compreensão do que está sendo falado. Na verdade, é como se eu estivesse entrando num ambiente sonoro. Muito forte isso, muito forte. Naquela época, além das músicas serem assim, a missa era rezada em latim, de costa, para os fiéis, né? Não era para entender, era para você estar naquele ambiente, porque as questões de Deus eram inatingíveis. Essa era a lógica, né? Então, isso aí gerou até um tipo de fala, que era a fala do padre naquela época. Ele falava cantando, né? Que é a polifonia, né? A música polifônica. Então, o padre, ao invés dele ficar falando palavras compreensíveis, ele entoava cânticos, entoava ladainhas, né? E isso a gente conhece como música polifônica. Então, eu vou colocar essa música aqui para a gente perceber isso. Muitas vezes era uma fala sem acompanhamento de órgão, sem acompanhamento de nada, que era uma fala cantada. Por que era essa fala cantada? Porque as sílabas têm que ser ditas de uma maneira lenta, para que a reverberação daquele espaço não atrapalhasse a qualidade sonora. Depois desse período gótico veio o barroco, né? O barroco que é o que a gente tem de mais exemplar aqui no Brasil, né? Ouro Preto, principalmente, tem várias igrejas barrocas. E aí, a acústica melhorou? O que aconteceu nesse espaço? O barroco foi o momento da dramaticidade, né? Da mudança de cor, né? Então, tinha muito contraste do preto com o branco, né? Do claro com o escuro, muitos elementos, muita arte sacra. E aí, essa situação de ter muitas imagens dentro do espaço, isso aumentava a difusão do espaço. Então, as igrejas continuavam sendo volumosas do ponto de vista da área, né? Do volume mesmo, né? Metros cúbicos. E, ao mesmo tempo, o excesso de materiais que tinha ali, de elementos que tinham ali, faziam com que esse som fosse difundisse. Acontecia uma difusão de um som altamente reverberante. Lá na década de 60, se não me engano, teve o Concílio Vaticano II, que aconteceu, primeiro, né, dentro dessa história tem a reforma do Martim Lutero. Lutero mudou muito essa lógica, e aí as igrejas protestantes já não têm uma situação que é uma situação dessa acústica incompreensível, acústica totalmente inatingível. E a Igreja Católica, né, em outro momento eu posso falar das igrejas evangélicas, mas eu estou querendo contar essa evolução, né, da Igreja Católica. A Igreja Católica, depois do Concílio Vaticano II, ela definiu várias situações que eram de aproximação do fiel com a liturgia, com a questão da compreensão do que estava sendo dito. Então, o padre passou a falar de frente e na língua pátria, né, da língua de cada país, de uma maneira com que a pessoa seja compreendida. As igrejas modernistas, né, elas já vinham com um ambiente totalmente seco, né, um ambiente que não tinha tantos elementos quanto tinham as igrejas barrocas. Os volumes foram reduzidos porque não tinha essa monumentalidade. E aí a acústica começou a aparecer como uma disciplina, né, como um elemento que complementava a questão do espaço. Então, era isso que eu queria contar para vocês hoje, essa relação da acústica com a história das igrejas e o quão isso é importante para criar esses ambientes sonoros. Obrigada pela paciência de nos ouvir até aqui. Peço que vocês tenham o cuidado de entrar lá no canal do YouTube e curtir a página, curtir o vídeo, para que esse canal tenha cada vez mais relevância. Obrigada. Um bom feriado de Semana Santa.